Vou começar esse vídeo meio pelo final e eu espero provar pra vocês que eu não tô sendo nem maluco e nem alarmista. O resumo da ópera é o seguinte: o Flávio Bolsonaro percebeu que ele tem altas chances de perder as eleições e ele tá apostando tudo num golpe de Estado. Sim, de novo um golpe de Estado. E eu espero que a primeira tentativa tenha sido suficiente pra mostrar que isso não é um blefe. E aí assistam o vídeo e me digam se vocês foram convencidos disso ou não, porque eu tô bastante convencido. Enfim, o período das convenções partidárias vai até 5 de agosto e os partidos estão correndo agora. Eles precisam lançar as candidaturas até essa data. Inclusive, recentemente, a Unidade Popular oficializou a minha candidata à presidência da República, Samara Martins. E como tudo indicava, o PL lançou a candidatura do Flávio Bolsonaro no dia 25. E como é um evento dos Bolsonaro, é claro que vai ter algo bizarro e algo ilegal ao mesmo tempo. PL lança a candidatura de Flávio à presidência em evento com vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA, apoio de Michele e discurso de Milei. Flávio, né? Flávio quem? Descubra. E aí, o que o 01 falou? Ele disse que o Brasil tá sequestrado e prometeu que se ele for eleito, ele vai libertar a nação. A essa altura já tá ficando cansativo. De novo, o de sempre, ataques ao STF, falando que o Brasil vive uma ditadura. E assim, na moral, que ditadura incompetente, né, gente? Um suposto opositor político consegue chegar a segundo lugar na campanha eleitoral de boa. E eu não falei que ia ter bizarrice? Então, talvez a maior bizarrice foi o presidente da Argentina, Javier Milei, fazendo uma dancinha ridícula. E esse aqui é a categoria Se a Suede Me Fez Ver, vocês vão ver também. Olha a animação da moçada da plateia, gente. Realmente é contagiante. É o show da testosterona nesse palco aí, né? Afinal de contas, a direita adora falar da testosterona dos outros, né? Enfim, acho que vocês estão vendo que o Flávio Bolsonaro tá segurando uma tesoura. Vocês acham que é o quê, gente? É referência ao mês do orgulho lésbico? Não, não é referência ao mês do orgulho lésbico. É referência a uma declaração que ele fez uns meses atrás. Flávio Bolsonaro promete tesouraço geral se for eleito, mas defende Bolsa Família. Acho que a presença do Milei aí dá bem o tom do que os patrões do Flávio Bolsonaro esperam de um tesouraço, né? E outro presidente fascista que saudou o Flávio Bolsonaro foi o Benjamin Netanyahu. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Desculpa, ver a cara desse maluco me dá um pouco de... Enfim. Grande campeão do Brasil segundo o genocida internacional aí, né? Assim, o Bolsonaro quer entregar a equipe de transição do governo do Brasil pro Trump. Flávio Bolsonaro sugeriu aos Estados Unidos criação de equipe de transição inexistente na legislação brasileira. Assim, é patriotismo que chama isso aqui, né, gente? Colocar a equipe de transição no comando do governo estrangeiro. E a razão pela qual o genocida enviou esse videozinho ridículo saudando a convenção do PL em inglês é por conta de uma coisa que o Flávio Bolsonaro prometeu. Flávio diz que Brasil... Flávio quem, né? Flávio diz que o Brasil vai se alinhar a Israel a partir de 2027, em tom de ameaça. Então Flávio Bolsonaro tá prometendo que vai apoiar o genocídio palestino e vai se alinhar aos interesses israelenses. E eu quero só que vocês pensem no nível de subserviência do Flavinho cueca pesada aqui. Além de ser capacho do Trump, o cara quer ser capacho do Netanyahu. Vocês imaginam o nível de subserviência. Isso aqui a gente pode chamar de BDSM geopolítico já. E desse evento todo, acho que o que chamou mais atenção foi o vídeo horroroso de IA do presidiário Jair. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé, o Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente. Gente, o Flávio Bolsonaro fingindo que tá chorando com um vídeo de IA do Jair. Eu quero parabenizar a IA aqui por ter preservado os dentes de pedrinha de aquário do Jair Bolsonaro. Então assim, o cara que já era horroroso de se olhar ainda entra no vale da estranheza da IA. Assim, cena de filme de terror. E o que é interessante é que esse vídeo gerou um certo debate, porque será que é legal usar a inteligência artificial desse jeito? E não legal no sentido de bacana. Bacana não é nunca, tá? Tô falando no sentido de legalidade. Pensa, o cara que tá representado no vídeo tá preso e proibido de se comunicar sem permissão. Isso não é uma forma de driblar a justiça? Bom, na verdade essa foi a aposta do PT que levou isso pro STF, né?
Obviamente o PT não tá querendo perder a chance de melar a campanha do Flavinho Desmaio. E assim, gente, sabe o que vai melar a campanha do Flavinho Desmaio? Nada. O pai dele tentou um golpe de estado e ainda assim concorreu e quase ganhou. Bom, e se vocês têm alguma dúvida pra enterrar de vez qualquer probabilidade de punição do 01, o presidente do TSE é o Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro. Nunes Marques será relator de ação do PT contra Flávio Bolsonaro e PL por vídeo de Bolsonaro feito com IA exibido na convenção. Ou seja, gente, a chance disso aqui dar em alguma coisa é menos que zero. E a campanha do Flavinho Desmaio sabe muito bem disso. Campanha de Flávio quem? Descarta a punição por IA de Bolsonaro em convenção. Então assim, os caras tão tranquilo, tão favorável, eles sabem que o Nunes Marques vai sentar em cima disso. E assim, gente, eles não seriam punidos de qualquer forma, tá? Então isso pouco importa. Enfim, a convenção do miliciano mais miliciano da família aí foi um show de horrores e não tinha como deixar de ser com direito a crime eleitoral. Mas e se eu disser pra vocês que o Jair do Vale da Estranheza não foi nem o primeiro crime eleitoral que o Flávio Bolsonaro cometeu naquela semana? Flávio Bolsonaro repete discurso do pai sobre urnas e amplia desafios para crescer fora da base bolsonarista. Sim, gente, vocês não estão tendo um déjà vu, é de novo o papo de urna eletrônica. No dia 22, 3 dias antes da convenção, o 01 se reuniu com 40 embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas brasileiras. Os caras vão meter papo de voto impresso auditável de novo. Ele tá afirmando que a Smartmatic, que é uma empresa venezuelana, é responsável por fornecer e fazer a manutenção das urnas eletrônicas brasileiras. Qual é a fonte do Flávio Bolsonaro? Um relatório da CIA de 2012. E assim, um relatório da CIA sobre as eleições venezuelanas é super confiável, né, gente? Pouquíssimo desinteressado. Alerta de ironia, porque eu sei que a internet é alérgica à ironia. E o mais curioso é que, justamente em 2012, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que talvez seja o maior boca de sacola deles, elogiou o sistema eleitoral da Venezuela. Quando Jimmy Carter, em 2012, elogiou o sistema eleitoral venezuelano, melhor do mundo. E de qualquer forma, o TSE negou as acusações, dizendo que não usa as urnas da Smartmatic. O tribunal também anunciou que vai fazer uma reunião com esses embaixadores para esclarecer as acusações do poste de Jair. TSE fará nova reunião com embaixadores para defender urnas atacadas por Flávio. Gente, isso aqui já deveria causar a impugnação dele logo de cara. Por isso que eu tô dizendo pra vocês esperarem sempre o pior aqui. O Flávio Bolsonaro tá dizendo que não tá questionando o sistema eleitoral, mas tá dizendo que algumas urnas não são confiáveis. Ou seja, ele está questionando o sistema eleitoral. E ele tá indo pelo mesmo caminho do pai dele, que é tentar assanhar as bases bolsonaristas com a acusação de fraude. Sobre esse mesmo assunto, o Jair chegou a níveis absurdos. Suspeitas fortíssimas. Olha, as provas você consegue com a somatória de indícios. Apresentamos um montão de indícios aqui. Outros, com toda certeza, aparecerão. Vocês mesmos da mídia foram testemunhas nas últimas e outras eleições que muita gente tentou votar no seu candidato e não conseguiu. E por incrível que pareça, repito, quando tentava votar em mim, em 18, aparecia o 13. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e apareceu o 17. Então é algo também que desperta, né, nos mostra mais um indício fortíssimo de possível aparelhamento na coluna vertebral dos responsáveis pela confecção, né, e disparo das eleições. Gente, quando o Bolsonaro tenta emparelhar palavras difíceis, ele não parece o Agostinho Carrara falando? Isso aqui foi uma live realizada pelo, infelizmente, presidente da República na época, para provar que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Enrolou, afirmou que não tinha prova nenhuma, mas só tinha indícios e suspeitas. Então, sim, o cara afirma que as urnas são fraudadas e logo em seguida diz que não tem provas. Assim, não dá pra saber se, quando ele tá falando que tinha gente que digitava o número dele e aparecia do PT, é baseado numa invenção ou é baseado nisso daqui. Lá, mas vocês podem adulterar meu voto. Não. Olha, gente, tá? Eu apertei 17, tá aparecendo nulo aqui, olha. Aqui não tem noné, viu? Eu sou eleitor do Bolsonaro aqui, eu votei 17. Tá aparecendo nulo aqui. Urna adulterada. Pode me prender, pode chamar. A gente sabe que você é eleitor do Bolsonaro, amigo. Antes de eu falar, deem uma olhada aqui, veem se vocês acham alguma coisa estranha. Gente, governador, 17, voto nulo. O que esse cidadão estava tentando fazer era votar no Jair, mas ele apertou 17 para votar para governador, e na cidade dele não tinha nenhum governador do PSL. Então a urna apresentou como voto nulo, porque é um número que não estava registrado. Aí, de novo, o Jair tá falando baseado nesse tipo de coisa aqui, ou inventando? Na real, as duas coisas são a mesma coisa, né? O que aconteceu de fato é que em 2022 os vídeos dessa gente se passando e transformando o Dia dos Mesários no inferno foram utilizados pelos militares pra inventar essa questão de urna fraudada. E por que eu tô dizendo militares? No começo do ano passado a gente fez um vídeo mostrando como na verdade o governo Bolsonaro era um governo militar. Um governo dos militares enquanto instituição. E a metodologia do Flavinho Desmaio tá parecida com a do pai porque ele também chamou os embaixadores pra falar mal do sistema eleitoral brasileiro.
Eu não sei se vocês lembram disso aqui. Bolsonaro tem reunião com embaixadores sobre segurança das urnas. E isso também foi poucos dias antes da convenção eleitoral do PL daquele ano. O Bolsonaro se reuniu com 70 embaixadores pra falar as mesmas balelas de sempre que vocês já sabem. Falou que não tinha provas, falou que o sistema era suspeito e repetiu a distorção sobre os eleitores que tentavam votar 17 e aparecia o PT. E a questão é que muita gente não entendeu direito o que o Bolsonaro estava fazendo na época. Teve gente que achou de verdade que o Bolsonaro acreditava no que ele estava falando. Teve gente até que achou que o Bolsonaro queria mesmo que o voto fosse impresso. E, gente, a gente afirma categoricamente, nada disso, tá? O que o Bolsonaro queria fazer, na verdade, o que os militares queriam fazer, é assanhar as suas bases. É mobilizar os bolsonaristas em torno de uma pauta. E, principalmente, criar o clima para um possível golpe caso o PT ganhassem. Vocês já sabem a história concreta. E o que não ajudou foi que muito jornalista fechou os olhos para isso. Vamos colocar desse jeito gentil. Militares indicam que não embarcariam em possível golpe de Bolsonaro. Vou repetir, vocês já conhecem a história. Hoje a gente sabe que o golpe era abertamente discutido na alta cúpula das Forças Armadas, tá? E assim, gente, se você ouve a proposta de um colega de serviço público sobre cometer crime no exercício da função e não denuncia, isso tem nome: prevaricação. Então a alta cúpula das Forças Armadas, na mais otimista das visões, se dividiu entre prevaricadores e golpistas. Na nossa opinião, que já está manifestada no vídeo do ano passado, todo o alto oficialato estava disposto a dar um golpe. O que acontece é que alguns estavam esperando o melhor momento e esse melhor momento não apareceu. E qual foi um dos principais fatores? O cenário internacional era desfavorável. O Itamaraty fez uma operação para garantir o reconhecimento rápido das eleições. Aliados no exterior abandonam Bolsonaro. Ao menos 93 países reconhecem Lula. E o principal, o Joe Biden odiava o Bolsonaro. Principalmente porque o Bolsonaro acusava o Joe Biden de ter fraudado as eleições contra o Trump. Não tinha a menor chance dos Estados Unidos apoiarem um golpe no Brasil na época. E que fique claro aqui, o questionamento das urnas eletrônicas foi um ardil para deixar a militância bolsonarista afoita, criar um clima favorável de golpe. Era para jogar dúvida e suspeita sobre o sistema eleitoral para as eleições acontecerem num ambiente de questionamento. Se o golpe militar acontecesse, já ia existir uma parcela da população que ia comprar o argumento pelo valor de face. Nunca nenhum deles imaginou que a eleição de 2022 ia ser feita com voto impresso, gente. E muito menos todos esses daí que estavam propagando essas mentiras acreditavam na própria mentira.